Aupecha amigo cueramba teco la porte baisha peime peco porambaba hina penderesa imbaba peime porambaba penderogarupi. Espero que todos estejam bem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Júlio Alfonso e com muita garra, com muita virtude, muita alegria nesse canal Café com Idiomas eu ensino a nossa língua Guarani, o Guarani oficial. Por que oficial? Porque a língua Guarani é uma das línguas oficiais no Paraguai, de onde eu sou nativo. Então eu conheço toda a língua, eu sei falar ela, falo desde criança e estou muito feliz porque estou aprendendo com vocês a cada dia mais durante a nossa trajetória do ensino. E se você ainda não é inscrito no canal, não custa nada você clicar naquele botãozinho vermelho lá onde está dito inscrever-se ou deixar o seu like, seu comentário, não custa nada. Para a gente é sempre uma honra e assim o canal da gente cresce também, né? Hoje nós veremos uma parte muito, vamos dizer assim, muito louca. Vamos quebrar os protocolos aqui hoje, né? Agora a gente está mais de frente a frente, mais interagindo e eu quero assim que seja divertida a nossa aula. Por que algo que é muito louco? Eu já vou explicar. Existe sempre um vilão numa história, né? E na nossa história do idioma, sempre o vilão é a gramática. Quando realmente a gente se aprofunda na gramática, aí a coisa começa a pesar, né? Aí a coisa começa a ficar difícil e quer entrar a desistência. Mas eu quero lembrar vocês que sem gramática a gente também não aprende. Eu considero que a gramática é como se fosse uma mãe ou um pai que quando uma criança fala uma palavra errada, uma palavra trocando uma letra por outra, o pai pega e corrige. A gramática tem essa funcionalidade, então vamos considerá-la ela como a nossa mãe que está nos ensinando a falar bem, porque na gramática é necessário, né? E hoje nós veremos a gramática básica, uma gramática não tão aprofundada, porque se formos estudar tudo, gente, é muito longo, né? E eu estou aqui com o recurso de um livro e de vez em quando eu vou entrar no livro para ler, não vai estar aparecendo aqui na tela, mas eu vou entrar para ler as partes para não ter que copiar tudo aqui e confundir muito as nossas mentes. A gente vai por etapa e vocês vão ver que vai ser divertido. Então já peço já para você pegar o seu caderno, pegar o seu lápis, a sua borracha, a sua caneta, o que for, e sente e com paciência, vai pausando o vídeo, vai olhando, vai tentando, vai repetindo a pronúncia. Esse vídeo ele não vai ter nenhum tempo, nem sei que tempo ele vai terminar. Depois a gente vê no final, na hora da edição, né? Mas assim, é importante você prestar atenção e treinar os seus ouvidos com Guarani. Eu vou colocar uma lista de músicas em Guarani lá no grupo do WhatsApp para que a gente possa estar ouvindo e treinando os nossos ouvidos, né? Então, sem mais delongas, sem a gente falar muito, né? Vamos aqui então partir para a nossa tela, para a nossa lousa aqui e começar. E que eu queria dizer, mais uma coisinha só para a gente começar. Vamos ver algumas partes da gramática e elaborar algumas frases a partir do que nós aprendemos durante o percorrer dessa aula, tá bom? Então conto com vocês, fiquem até o final, prestigiem-nos nesse canal, porque esse canal tem o intuito de deixar vivo esse legado que é a nossa língua Guarani. Vamos comigo? Perfeito, já estamos aqui na nossa lousa digital. Olha que coisa linda, né? Nossa lousa digital. Estou contente com essa lousa, gente. Foi fruto de muitas pesquisas, muitos estudos e muita adequação, muita adaptação para chegar nesse contexto que hoje estou apresentando, porque não é fácil, né? Tudo a gente tem que estudar, né? Muito bem, gramática Guarani, vamos lá. Gramática Guarani, nós vamos ver as características gerais no primeiro capítulo. É um livro, tá, gente? Eu vou acessar aqui o livro e vou ler o que esse livro nos fala de início. No primeiro capítulo nós temos aqui as características gerais. E aqui fala assim, pela sua condição de língua aglutinante, o Guarani expressa sua relação gramatical mediante a utilização de afixos, geralmente em torno de um núcleo e pode gerar vocábulos de várias sílabas formadas pela justaposição de morfemas. Aí fala assim, o Guarani enfatiza a função dos vocábulos por em cima das categorias gramaticais. Ele enfatiza a função dos vocábulos por em cima das categorias gramaticais. Como são isso? Os vocábulos do idioma Guarani são polifuncionais. O que é polifuncionais? Tem várias funções, né? Podem empregar-se em qualquer função gramatical
segundo as necessidades do falante. Então, o Guarani, ou seja, os vocábulos Guarani podem empregar-se em qualquer função gramatical de acordo com a necessidade de quem está falando. Por exemplo, nós veremos aqui agora algo bem interessante que já é o início da nossa aula. Vou voltar aqui. Aqui, por exemplo, temos o exemplo daquilo que lemos. Aqui, ó, vai. Vai quer dizer feio. Vou colocar aqui a tradução dele. Feio. Vai quer dizer feio. Só que essa palavra vai é adjetivo em Aravaí. É adjetivo em Aravaí. Ele se torna, essa palavra Avaí se torna adjetivo em Aravaí. Tá vendo que ele está vindo aqui? Então ele é um adjetivo. E verbo em Ombovaí. Aí ele vira um verbo. E advérbio em Oguatavaí. Lembra que nós vimos na aula passada sobre Guatá? Na aula de 1 hora lá que nós vimos sobre Guatá? Então é isso que ele nos explica. Tá vendo como vai se torna 3 formas de empregos do vocábulo, digamos assim. Se a gente for usar para Aravaí, Aravaí quer dizer tempo feio, né? Ou tempo mau. Quando a gente vê, por exemplo, um tempo que está fechado para chuva, nós chamamos de Aravaí. Falar assim, hoje o dia está nublado, Aravaí hinako arape. Eu vou até colocar essa expressão aqui embaixo e a gente vai vendo aqui, ó. Ó, como que eu falaria hoje o dia está nublado? Aravaí hinako arape. Nossa, hoje eu estou meio ruim para escrever, hein? Aravaí hinako arape quer dizer hoje o dia está nublado. Ou simplesmente, se alguém perguntar, vou colocar aqui a pergunta em Guarani. A tradução eu vou falando aqui para vocês, tá bom? Olha só, aqui nós estamos falando o Guarani mais autêntico possível dentro dessa frase de pergunta aqui, tá bom? Baeteko ara hina pegotuyo, tá fazendo uma pergunta. Baeteko bahina ara, podemos colocar assim, baetekopa. Hina, esse hina pode vir antes do ara. Baeteko bahina pe ara pegotuyo. Ó, agora eu formulei a pergunta certa, né? E aí aqui está fazendo a seguinte pergunta. Como que está a previsão do tempo por aí? Aí para a gente entender, para fazer a tradução, eu sou apaixonado em fazer tradução. Bae quer dizer que, né? Ou como. Teko vem de vida, né? Então ser, olha só, associando vida ao ser seria de ser como, ser e estar. Aí nós já estaremos associando ser junto com estar. E esse pá, a pergunta. Então só aqui nós temos o fundamento da palavra, que quando esse embaetecopa se torna como está. Como está. E esse rina é uma palavra, uma coisa que se... Como que eu posso dizer? A gente vai ter a gramática sobre isso também. E aqui eu não vou conseguir explicar, porque senão vai ficar muito longa, né? Mas esse rina é, por exemplo, para complementar esta palavra, para dar sentido. Peara, P. A gente também, eu vi que um inscrito pediu sobre isso, né? Num comentário, um seguidor do nosso canal pediu no comentário para explicar a respeito disso. P, amor, aco, mi. E no final dessa aula, se vocês ficarem até o final, vocês vão saber todo o significado disso, né?
E ara quer dizer dia, mas pode ser tempo. Tem alguns vídeos que eu fiz sobre isso. Ara pode ser dia, pode ser tempo, pode ser espaço, momento. Só não pode ser hora, porque hora temos um nome muito interessante. Olha só, deixa eu jogar aqui e falar para vocês como se fala hora em Guarani. Hora em Guarani, aravô. Muito interessante esse nome, por quê? Aravô quer dizer o corte do tempo. Esse vô seria uma partícula colocada no final para dizer que é corte. Quer dizer, tempo rasgado, tempo picado, né? Tempo cortado. Olha só que interessante. Então nós temos aqui de novo ara, que vem do tempo. Só que hora, nesse caso, aravô, não se usa como ara. Por quê? Porque ele tem que ter essa palavra final, essa palavra, né, final, para dizer que é hora. E o que seria simplesmente a tradução de hora numa tradução literal? Seria o corte do tempo, né? Ou se não, o pedaço de tempo, o tempo picado. Mais ou menos isso a tradução. E vindo aqui, deixa eu voltar tudo isso aqui rapidinho. Eu não vou cortar essa aula, viu, gente? Vou deixar ela bem inteira mesmo. P, lembra que eu já falei que eu explicaria P, amor? Gotyo quer dizer lado, gotyo. P, gotyo. P, gotyo. Quer dizer lado, tá? Amor, gotyo, P, gotyo quer dizer para esse lado ou por aí. Dependendo do contexto, no nosso caso aqui, esse P, gotyo significa por aí. Pegoteu significa por aí. Bate cobarrina ara pegoteu. Como que está o tempo por aí, a previsão do tempo por aí? E a pessoa pode falar a resposta aqui, ó. Aravaihina ko arabe. Aravaihina ko agoteu. Pode falar ko agoteu, fica melhor, tá? Porque já temos ara. Você vê como vai encaixando porque eu falar, gente, eu quero até deixar isso explicado aqui para vocês. Eu falando com alguém é simples, eu entendo o que eu falo. Mas quando eu pego para ensinar, porque o ensinar não é saber, não é o que eu sei que eu vou ensinar. Eu tenho que ter um estudo sobre isso para que vocês que estão aí do outro lado entendam. Eu sou, por exemplo, um profissional de vídeo, trabalho com vídeo, com filmagem, mas eu não sei dar aula de vídeo. E Guarani também eu não sabia, mas eu comecei a estudar porque eu me interessei e amo. Então, assim, muitas vezes eu escrevo aqui uma frase, por exemplo, que não tem sentido, mas no momento que a gente vai interagindo, eu consigo dar um sentido a essa frase e chegar no que eu quero apresentar para vocês. Por exemplo, às vezes eu quero apresentar algo que está na minha mente, mas eu não consigo chegar na essência dela para poder mostrar para vocês como é realmente. Então, aqui agora eu cheguei na essência do que eu queria explicar de início, que é o coagotio. Coagotio. Provavelmente esse coá é uma coisa que a primeira vez que eu estou escrevendo, eu confesso, porque o Guarani ele tem muitos recursos, como falou lá no início, né, que vai depender da necessidade do falante para poder empregar esses vocábulos que necessitam, né? Esses vocabulários que necessitam, né? Então, coá seria um vocabulário que quer dizer para cá, ou para este lado, ou por aqui. Só que na forma em que eu estou respondendo. Olha só que interessante que descobrimos aqui agora. Quando eu vou responder, lembra que eu falei que isto aqui, pegotio, também significa por aqui? Só que por aqui para quem está para o meu interlocutor, né? Para quem está falando comigo. E se eu for responder para ele, eu não falaria pegoteu, porque se eu falar P, já estou falando para lá, sentido de lá. E coá vem do co, que é o que eu vou explicar no final do vídeo, né? Então aqui também seria por aqui, mas em que situação que eu uso isto, ok?
Vamos ver o seguinte, o que nós temos aqui? Aravaí. Ombovaí. Isso aqui é um verbo. O que seria na palavra literal Ombovaí? O que seria? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar algo para nós. Ombovaí. Hae Ombovaí Xerembiapô. Hae Ombovaí Xerembiapô. Xerembiapô quer dizer o quê? Ele estragou, esculachou. Vamos dizer que esse é Ombovaí. Ombovaí quer dizer fez ficar feio. Isso quer dizer Ombovaí. Então quer dizer, ele estragou, ele deixou feio o meu trabalho, ele... como que eu posso dizer em palavras mais simples? Ele destruiu, pode ser também destruir. Então é muito vasto essa explicação disso aqui, mas quando vai falar assim, Ombovaí chupé, pode-se usar também de alguma forma. P idiao Ombovaí chupé. Olha só, já é um outro universo aqui. P idiao Ombovaí e chupé. Aqui o que eu estou falando aqui? Aqui eu falei assim, Ombovaí xerembiapô, eu vou pôr a tradução aqui embaixo, tá? Vou ser um pouquinho generoso. É brincadeira, tá, gente? Só para descontrair. Vou aumentar aqui um pouquinho. Xerembiapô. Isto aqui quer dizer... Ele estragou o meu trabalho. Ele estragou o meu trabalho. Aí se eu for falar este mesmo Ombovaí aqui, eu vou até deixar ele em negrito para a gente entender mais. Se eu falar nesse caso aqui, Ombovaí e chupé, deixei os dois em negrito. Ele estragou, vou deixar isso aqui em azul para a gente ter uma coerência. Tradução. Peidiao Ombovaí chupé. Aqui a roupa dele. A roupa dele ou dela. Como que pode dizer? Estragou a imagem dele. Estragou ou... estragou a imagem dele. Imagem dele. Ou assim, acabou com ele. Acabou com a imagem dele, pode ser também. Acabou com a imagem dele. Ou em outra forma pode ser também a roupa dele, aquela roupa dele deixou ele ridículo, pode ser isso também. Aquela roupa dela deixou ela ridícula, deixou ela, pode falar assim, aquela roupa dela deixou ela... tem uma palavra, a gente não vai falar aqui, né, mas quando as pessoas usam roupa escandalosa, né, deixou ele escandaloso, escandalosa, expôs muito ele, seria isso nesse sentido aqui, Ombovaí, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos ver o outro. E aí temos o Guatavaí. O Guatavaí também dá para ter infinita situações empregadas a ela. Por exemplo, Hae o Guatavaí. O Guatavaí. Já vou apagar tudo aqui. Hae o Guatavaí. O que eu estou falando aqui? Ele anda mal. Ele anda... Ou seja, o andar dele... Ele anda torto. É a melhor coisa, ele anda torto. Porque andar mal dá no sentido de sentir-se, de se sentir mal, que já não é essa... já não vai ser essa expressão que usaremos quando eu pergunto, por exemplo, para alguém: "Ei, como está a sua mãe? Ela anda mal." Ou como está seu pai? Ele anda mal. Aí
eu ia colocar que ele anda mal, mas talvez pode ter essa interpretação, mas não é. Então ele anda torto. Ou aqui também pode falar assim, ele anda errado. Também pode ser em caminhos errados. Aqui vai ser da interpretação. Se alguém falar assim, como que ele está se conduzindo na vida, como que ele está? Ah, ele está andando errado, está em caminhos errados, ou ele está nos caminhos das drogas. Tem muitas essas coisas assim, né? A gente está só fazendo comparação aqui. Então seria isto, ele anda errado, ou Guatavaí. Pode ser também ele está se recuperando e dando os primeiros passos, pode ser também. Então aqui já teria que aumentar um outro vai, né? A gente vai passar um pouquinho do limite aqui desse Guatavaí e vou falar o Guatavaí vai. Quando que eu uso essa expressão Guatavaí vai? Por exemplo, a pessoa teve um acidente e ficou de cama, e então você pergunta assim, Baisha pain desu, Baisha pain na quangandetuba, anderu, Baisha pain nyandu. O nyandu quer dizer se sente. Deixa eu até colocar aqui essa expressão para a gente responder. Baisha pain nyandu anderu. Baisha pa onye nyandu. Nossa, meu Deus, anderu. Aí você pode falar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí você pode estar falando assim, eu vou apagar essas de cima. Onyenyandu porama o robo. Onyenyandu porama. O robo. O Guatavaí vai marrina. Vai pode colocar aqui vai marrina. Quer dizer o quê? Já está começando a andar, ou já se levantou da cama e já está começando a retomar a sua atividade, pode ser também. Eu só quis colocar a situação porque dependendo segundo a necessidade do falante, como vimos lá, está tudo dentro do contexto. Nós vemos aqui que tem o Guatavaí para essa situação. E tem inúmeras situações, gente. A gente pode ter 300 horas de aula para poder chegar, por exemplo, só de Guatavaí e de como podemos empregar essa palavra, né, esse advérbio, né, que é o final aqui, para a gente utilizá-lo, ok? Mas a gente vai aqui passar já para a próxima da lista. Então, voltando só para recapitular o que nós aprendemos, que vai quer dizer feio. Ele se torna adjetivo em Aravaí, é adjetivo em Aravaí, no caso, esse vai seria um adjetivo, só que ele não é só adjetivo, porque quando eu uso ele, dependendo da forma que eu usá-lo, ele vai se tornar verbo e advérbio também, então ele vai ter 3 funções, só que vai depender da necessidade do falante, por isso que lá já fala isso, ok? Vamos continuar então, a gente viu tudo isso aqui, recapitulando, vimos tudo isso e agora vamos partir para a próxima que nós temos aqui. Eu vou voltar no recurso do livro, vou entrar aqui. E ainda assim, os afixos determinados, segundo a sua localização ou aonde ele é colocado, vão gerar novos significados junto às raízes, as quais se unem formando deste modo palavras novas ou novas palavras. O que quis dizer aqui? Além de, por exemplo, esse Guatavaí, tudo que nós já vimos, além disso, ou mesmo assim, os afixos determinados, segundo a sua localização ou lugar que ele for colocado, vão formar novos significados junto às raízes, as quais se unem formando deste modo palavras novas ou novas palavras. Por exemplo, e aí nós vamos voltar aqui para ver os exemplos. Aqui, temos aqui os prefixos bo e mo.
prefixos bo e mo, ao unir-se ao verbo guatá, forma a palavra amboguatá, que significa conduzir e não caminhar. Bom, espera aí que já vamos ver. Aqui, o verbo guatá quer dizer andar ou caminhar, tanto faz. Aí, aqui, por exemplo, quando eu uso esse prefixo bo e o mo, aqui tem porque tem os prefixos bo barra mo. Porque a palavra que seguir esse prefixo, por exemplo, omboguatá, né, quer dizer fez andar ou fez caminhar, mas neste caso é conduzir. Por que que fez? Olha só que interessante a tradução da palavra. Fez caminhar, fez andar, né? Então, se eu pego um carro, faço ele andar. Só que na nossa palavra bonita, no português, no espanhol, nós usamos conduzir, né? Eu estou conduzindo este carro. Eu não estou fazendo ele andar, senão estou guiando ele, que conduzir, afinal de contas, é guiar, né? Beleza. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui os exemplos de Boguatá e Moguatá. Aqui, Amboguatá, Amboguatá, Checabadiú. Vou colocar Diaguá, que em cidade se usa mais cachorro que cavalo, né? Vamos ser sinceros. Bom, então, Amboguatá, Xerimbá, Diaguá ou Xediaguá. É que fica, como eu aprendi desta forma desde criança, para alguns nós usamos xerimbá, tipo xerimbá vacá, por exemplo, o meu animal vaca, xecavadiu, já não falamos xerimbá cavadiu, falamos xecavadiu simplesmente. E diaguá também falamos xerimbá diaguá. Mas se quiser tirar o rimbá daqui, que quer dizer animal, você pode tirá-lo, não tem problema. Então você poderia falar assim, amboguatá xediaguá. Ou xerimbá de aguá, eu acho que fica mais bonita a palavra, mais expressiva, mais preenchida. Lembra que nós devemos dar carinho às palavras? Porque, assim, se formos falar literalmente, digamos assim, tudo literalmente, o que seria do vendedor, o que seria do filósofo, o que seria do escritor, se fosse falar tudo literalmente? Então, os falantes, eles também pensam na beleza da palavra e na harmonia das palavras. Se eu falar, por exemplo, Amboguatá Xediaguá, para mim não fica tão bonita, não fica harmonizada. Mas se eu falar Amboguatá Xerimbá de Aguá, aí já fica uma coisa bonita, porque estou dando também carinho para esse cachorro. Aqui no caso não seria só meu animal cachorro, mas eu estaria falando meu animal de estimação, que é um cachorro. Ou seja, o meu cachorro de estimação. Esse rimbá se tornaria já como estimação. Por isso esse nome. Dito isto, o que quis dizer aqui? Amboguatá, estou fazendo andar, ou seja, estou passeando, fazendo o meu cachorro passear, ou estou passeando com o meu cachorro. Só que eu não falaria estou passeando com o meu cachorro, estou falando assim, estou levando o meu cachorro para andar, né? Seria nesse sentido. Aí vamos ver outra palavra, por exemplo, que falou lá do mo, né? Aí tem essa partícula mo. O que que a gente usaria esse mo? Bem simples, monhe, que vai junto com o verbo. Monhe, que é monhe? Já vou fazer aqui. Eu coloquei aqui então o monhe só para explicar, né? Mo, que nós temos aqui em cima, mo, ó, mo, em bo. Usamos boguatá para diaguá e monhe para este aqui, que já veremos o que é. Alguém se arrisca aí dizer o que é monhe? Muito bem. A monhe ko amonhe rehaiva kwesheve. Amonhe rehaiva equesheve.
Aqui tem que ir um E, né? Cheve. O que ele falou aqui? Estou lendo aqui o que me escreveu. Estou lendo a sua mensagem, né? Aqui seria a mensagem. Só que nós usamos, por exemplo, rehai vaeque, rai. Deixa eu esmiuçar a palavra aqui para nós. Então, mo, imbo. Qual que é a diferença? Guatá é um verbo oral, não é nasal. E nhê é um verbo nasal. Tinguá. Para quem ainda não viu as outras aulas, eu vou colocar aqui. Oral quer dizer de Uruguá. E nasal quer dizer tinguá. Tinguá. Não tinguá. Não vamos falar tinguá, já é outra coisa. Olha só que interessante. Aqui seria tinguá. Isso me veio na mente agora. Tinguá quer dizer do nariz. E quando eu falar, por exemplo, tinguá aqui, eu vou até colocar aqui do lado. Tinguá. Estou falando buraco do nariz, já é diferente. Aqui eu estou falando que é do nariz, anasalado. Tinguá que é do nariz e de Uruguá que é da boca. Aí, por que que tá, por exemplo, tinguá, tinguá? Porque a palavra tim é nasal, por isso guá, senão seria quá. Tinguá seria buraco do nariz. Só que como é nasal, a gente usa o G no lugar do que. Aqui, por exemplo, se fosse falar buraco da boca, né? Seria de Uruguá. Tá vendo aqui, ó, de Uruguá. No caso nosso é de Uruguá. Só para vocês terem um extra aí no repertório de aprendizado de vocês. Então, por isso, tem essa separação de partícula. Bo, boguatá, bo. É a mesma coisa no D lá, que nós suprimimos a letra D no meio, aqui nós suprimimos a letra B, para quando o verbo é tinguá, que é nasal, ok? Ire, rai, ó, rai quer dizer escrever, ou seja, riscar, literalmente riscar. Ele riscou a parede. Eu rai pe pare, pode falar. A gente fala pare por causa do espanhol, né? Eu rai pe quatiá, por exemplo. Ele riscou a folha ou escreveu na folha. Eu rai quatiape já está falando que ele está escrevendo na folha. Então esse rai vem disso. Só para vocês terem a tradução literal. Rai quer dizer riscar ou escrever. Re vem dele, né, da segunda pessoa, e esse vaeque vem do passado, que fizeste, ou seja, que escreveste, né? Estou lendo a mensagem que me escreveste, ou a mensagem que me mandou. E cheve, olha só que interessante, che, eu, ve para mim, cheve, para mim. Então, leio o que escreveste para mim. Seria literalmente esta a tradução. Eu acho que deu para entender nessa parte, né? Não se torna mais caminhar e nem andar. Então acho que deu para vocês entenderem, avançando. Vamos ver essa parte aqui para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Então aqui nós temos, na estrutura sintática, o possuidor precede a coisa possuída. Precede a coisa possuída. Vai antes o possuidor e depois o que possui. Ao invés de preposição, o Guarani utiliza a posposição. Vamos ver como funciona isto. Temos a primeira aqui, checamissá. Eu peguei do livro, tá? Então, eu, camisa. Possuidor e depois o possuído. E é ele, o possuidor, e depois a camisa. Checamissá. Ok? Susana Roga. Susana Roga. Quer dizer, a casa de Susana. Esse Roga, a gente vai ver também sobre casa em algumas outras aulas a respeito disso. Então, aqui seria Susana Roga, a casa de Susana. Oga Pepo. Oga Pepo. Olha só que já não foi mais a casa para o final. Por quê? Porque esse Pepó quer dizer asa e aqui Oga. Olha só que interessante. A tradução é beiral da casa. O beiral da casa quer dizer Oga Pepó. Só que Pepó em Guarani quer dizer asa. Então se usa como uma asa para dizer que a casa tem asa. De repente a casa sai voando, né? Brincadeira. Oga Pepó. Aí, beleza. Beiral da casa. Outra frase posposicionada. Acan quer dizer cabeça. Acan, cabeça. E me
na cabeça. Sheakame, neakame, na minha cabeça, na sua cabeça, na mente, pode ser também, né? Porque aka também pode ser usado como mente. E mboehaope, olha só que interessante aqui. Mboe quer dizer ensinar, ha que ensina, o a casa que vem de oga, olha só. Aí suprime e p dentro ou nela, que é aquele P que está ali, tipo aquele, né? Então, Boerraope, nós usamos todas essas figuras das palavras para extrair e montar esta frase ou esta palavra. Boerraope quer dizer na escola, ou seja, no lugar de ensino ou na casa de ensino, seria a melhor tradução, ok? Na casa de ensino. Guarani não tem artigos como categoria léxica. Muito bem, vamos fazer algumas frases desse akame, pepô, gapepô, e vamos usar também pepô em significados diferentes. Subir só um pouquinho aqui. Shekamisá, por exemplo. Vamos ver o que é shekamisá. Shekamisá morotim. Morotim. O que quer dizer shekamisá morotim? Shekamisá morotim, minha camisa branca. Aí eu posso falar shekamisá prahu. Posso falar também Nekamisa uta. Nekamisa uta. Qual que posso usar mais? Aha she rubu ndibe ajogwa hanwa ajogwa hanwa shekamisa prahu, né? Parece que até tem rima, né? Olha só que interessante. O que eu quis dizer aqui? Aha quer dizer fui ou vou. Não, fui. Aqui seria fui. Aha, fui. She rubu. Com meu irmão. Esse ndive seria como se fosse junto, né? Junto seria ndive. Então, fui com meu irmão. Jogwa quer dizer comprar. A jogwa. Hanwa, para comprar uma camisa nova para mim, ou uma camisa nova. Então a tradução disso seria: fui com meu irmão comprar uma camisa nova. Fui com o meu irmão comprar uma camisa nova para mim. No caso, está falando para ele. Ele quis dizer que foi com o irmão dele comprar uma camisa nova para ele. Perfeito? Deixa eu ver outra situação aqui, que podemos usar. Podemos usar esta expressão aqui também. Eu vou colocar da forma que nós vimos lá, né? Sanarogape. Inreta ubotu. O que eu falei aqui? Susanarogape o inreta ubotu. Susanarogape o inreta ubotu. Na casa da Susana tem muitas flores. Oin, olha só, deixa eu apagar aqui, esse aqui está errado. Oin reta ubotu. Na casa de Susana ou na casa da Susana tem muitas flores. Posso falar também aqui, ó.
Estou fazendo a frase aqui, tá? Obebejoa. Obebejoa. Mainumbu quera. Mainumbu quera. Então, o que eu estou falando aqui? Samuel roga gerere. Samuel roga gerere. Samuel roga gerere. Obebejoa. Mainumbu quera. Samuel roga gerere. Obebejoa. Mainumbu quera. É um pouquinho difícil essa pronúncia aqui quando tem o L junto com o R. Samuel roga gerere. Aqui tem que ter um acento. Eu falei várias vezes a pronúncia para vocês pegarem. Samuel roga gerere obebejoa mainumbu quera. Quer dizer, em volta da casa de Samuel há muitos beija-flores voando. Há muitos beija-flores, porque já estão voando, né? Ou beijando as flores ali no caso. Então, só para a gente esmiuçar essa tradução. Samuel roga, a casa de Samuel. Gerere quer dizer ao redor da casa de Samuel. O bebê voam, joá, todos. Voam muitos ou estão voando, né? Mainumbu, quera. Mainumbu quer dizer beija-flor e quera é o plural, então os beija-flores. Então, a tradução mais correta que poderíamos usar, em volta da casa de Samuel, há muitos beija-flores. Ok? Posso falar também... acho que teve um inscrito que perguntou de Tessarai, né? Xeresarai. Xeresarai. Xe celular. Deroga. Aqui é um pouco difícil essa frase que eu escrevi, né? De acontecer. Quase ninguém deixa o celular. Eu já perdi o meu celular, né? Então aqui eu usei o de eu parar. Então, Xeresarai. Resarai vem de Tessarai, que é uma palavra triforme, a famosa palavra oscilante. Vou colocar aqui, Tessarai. Quer dizer esquecer. Aí ela se torna Resarai em primeira pessoa e Resarai em terceira pessoa, ok? Tanto do plural quanto do singular. Então aqui eu formei a frase She resarai she celular de rogape. Está falando o que aqui? Esqueci meu celular em sua casa. Esqueci meu celular na sua casa. Eu posso falar também ogape. Aí eu estou falando She resarai she celular ogape. Quando eu falo ogape, eu estou falando na minha casa. Eu esqueci o celular em casa. Seria isso aqui a tradução. Ok, falamos de casa, né? Vamos ver aqui a outra parte. Aí aqui de casa vamos usar pepô, porque já usamos casa. Ogapepô significa beiral da casa, né? Mas a gente vai usar o pepô, que quer dizer asa. Então vamos aqui ver o pepô. Pepô, quer dizer asa. Ipeporupi. Ipeporupi. Ha o bebê. Ha o bebê. Arapuitu Ishakwere. Arapuitu Ishakwere. Aqui eu fiz uma frase meio poética. Levantou as asas e voou ao longo do universo, ou voou ao longo do mundo, tipo, voou ao longo do espaço, do universo, do mundo. Então, Ipeporupi, só para a gente ter essa tradução, Ipepó quer dizer a asa dele, Irupi, quando levanta. Tem Urupi também, que é por meio, né? Esse Irupi pode se usar também através, seria a palavra mais correta. Ipeporupi quer dizer subiu a sua asa, ou levantou as asas. Quando eu falar Ipeporupi separado, já tem outro significado. Por isso que fala lá que vai depender da necessidade do falante. Por exemplo,
Ipeporupi levantou as asas. Ipeporupi, como é que fala? Por meio de suas asas, através. Esse aqui se torna aqui através ou por meio, mediante as suas asas. E aqui esse rupi vem de rupi lá, que quer dizer levantar, içar. Ok? Acho que deu para entender essa parte, né? Vamos ver aqui então, o que mais que podemos ver de Pepô. Por exemplo, Shepepokitin, tem uma frase muito legal assim. Shepepokitin, Kutin. Opa! Quer dizer o que isso aqui? Shepepokitin, minha asa. Kutin quer dizer cortar, então cortou a minha asa. Ele cortou as minhas asas, ou cortou a minha asa, ok? Shepepokitin. Acho que é isso que podemos usar para Pepô. Vamos ver a Kame. Arete. Arete Guibema. Vou até citar uma poesia aqui. Reikoshe Akame. Shemborai Rumi. Essa aqui é uma guarânia linda, hein? Arete Guibema, Reikoshe Akame, Shemborai Rumi. Quer dizer o quê? Vamos nos ater à tradução da palavra. Arete. Esse are vem de muito, de tempo. Arete quer dizer muito tempo nesse contexto, tá? Depois eu vou explicar o que é arete, porque arete também pode ser isto aqui, ó. Arete pode ser feriado. Arete feriado ou feriado prolongado. Arete Guaçu. Feriado prolongado. Tá vendo, gente? Então, esse arete aqui vem de are, que é demorado, né? Tipo, demora. Então, arete guive marei koshenakame. Há tanto tempo que você anda ou vive em minha mente, está em minha mente. Muito tempo você está em minha mente, meu belo amor, quer dizer aqui, o Shemborai Rumi. Borai Rumi, esse mi vem de uma palavra carinhosa no final, dando para um Borai Ru, que é meu amor. Meu amor, né, seria. Então, o que ela quis dizer aqui? Arete guive marei koshenakame Shemborai Rumi. Você está na minha cabeça, a todo tempo você está em minha mente, eu penso em você a todo momento, meu amor. Seria mais ou menos isso a tradução. Como é algo poético, a gente não consegue dar uma definição real. Cada um vai interpretar da forma que achar melhor, né? Então entenderam aqui que arete guaçu e arete quer dizer também feriado, mas neste caso aqui nós usamos o arete em outro significado, ou seja, em outras formas de frases, dependendo, ou seja, da nossa necessidade, recorrendo à nossa necessidade de usar este arete não sendo feriado. Olha só que interessante. Finalzinho já. Boerraoper. E Boerraoper todo mundo sabe, mas eu vou colocar aqui. Boerraoper. Okutapa. She. Espera só, deixa eu ver como é que é. Haihakuera. Haiha. Fiz errado aqui. Que não tem acento. Haihakuera. Boerraopa Putapache Haihakuera. Boerraopa quer dizer na escola ou na faculdade. Pode se usar também faculdade para Boerrao, né? O Putapá. Ficaram todos. Esse pá agora já não é mais a partícula de pergunta, a partícula interrogativa. Olha só, dependendo da necessidade do falante. Né? She haihaquera. Haiha quer dizer lápis ou caneta. Haiha, que risca, que escreve. Seria isto. Quera, o plural. Então,
as minhas canetas ficaram na escola, na faculdade, ou deixei os meus lápis, as minhas canetas, tudo na faculdade, na escola, pode ser aí no armário da escola, não sei se tem essas coisas nesse sentido, né? Então seria isto. Bom, pessoal, isto foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído para vocês e que de alguma forma aí o cérebro de vocês tenha se expandido um pouquinho mais e a tendência para o Guarani, né? O aprendizado mais para o Guarani. Eu sei que é difícil, gente. Tudo na vida é difícil, a gente luta por muitas coisas. Tem coisas que são mais fáceis porque é só pegar ali e fazer. Mas essas coisas que nós aqui estamos vendo, o Guarani, a gramática, tem que ter paciência. Eu sei que muitas vezes a gente quer pegar e já fazer tudo de uma vez, mas chega o momento do desânimo. Eu quero deixar para vocês não se desanimarem, não se desanimem. Todas as vezes que vocês estão desanimados, procure uma música, digita assim no Google ou no YouTube, polca paraguaia, polca paraguaia. Digitem lá, aí vocês vão ver tantas polcas lindas em Guarani, ou Guarânia paraguaia, né? Guarani em Guarani, música em Guarani, pregação em Guarani, tem muitas pregações em Guarani, né? Tanto de padre quanto de pastores, ou palestra em Guarani, ou outras coisas em Guarani, né? Aqui a gente tem um público vasto, um público de diferentes segmentos, né? E sou grato por isso, porque nós somos plurais neste canal, cada um com uma ideia diferente da outra, mas tudo com uma finalidade, que é o aprendizado Guarani. Então, gente, até o próximo vídeo e sejam sinceros comigo lá nos comentários, se vocês estão aprendendo com essas aulas que eu estou dando, se eu tenho que enfatizar mais coisas, ser mais calmo, ser mais específico nas coisas ou ensinar de uma forma diferente, porque, como eu digo, eu estou aprendendo com vocês, é vocês que estão me lapidando. Então, parabéns se você chegou até aqui, você realmente é uma pessoa guerreira, uma pessoa que se interessa pelas coisas boas da vida, e uma dessas coisas é aprender Guarani. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.